Quem é Giovana de Paula quando o processo termina e o escritório fecha? Pergunta profunda, né? Mas eu diria que a Giovana... Sabe qual que é o contrário de acomodado? É incomodado. A Giovana, quando acaba o processo, é incomodada. Então eu estou sempre fazendo uma aula, lendo alguma coisa, me aprofundando. Eu fecho o escritório, mas o escritório não sai de mim. Então a ideia é continuar sempre, descansar de vez em quando, mas constante estudo. Em que momento da sua vida você entendeu que o direito seria mais do que uma profissão? Acho que desde o dia 1, desde o dia que eu entrei na faculdade, a gente tem uma aula, a primeira aula, os professores perguntam: o que você vai querer ser depois? Qual caminho você vai seguir? E lá eu percebi que não faz sentido a gente atuar se a gente não tiver um porquê. E é até curioso isso, porque quando eu escolhi o direito, a minha ideia era ter várias possibilidades para ganhar dinheiro. O medo de não se colocar no mercado, né? E no dia 1 eu percebi que era muito mais e que eu precisava ter um propósito. Fui moldando isso nos 5 anos, como todo estudante, né? Vai olhando para lá, olhando para cá. Mas desde o dia 1 já tive essa certeza que seria transformador. Certo. O que na história pessoal mais influenciou a forma como você advoga hoje? Tá tudo sempre muito conectado, né? A gente não consegue falar, essa aqui é a Giovana advogada, essa aqui é a Giovana pessoa. Desde do começo, quando eu comecei a advogar e lidar com pessoas, entrar na vida delas, né? Então, não tem muito como a gente separar uma coisa da outra. Quando eu vi que o que eu fazia, a transformação que eu causava, me melhorava como pessoa, trazia muitos benefícios para quem eu trabalhava, mas me melhorava como pessoa, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Existe uma imagem romantizada da advocacia. Qual é a parte dessa profissão que quase ninguém vê? A parte que quase ninguém vê é a parte que a gente não descansa quando acaba o expediente. Toda vez que a gente lida com vidas, toda vez que a gente pensa, nossa, será que aquele cliente está satisfeito com o resultado do processo? Será que aquele prazo vai ser suficiente para a gente rever alguma decisão? Então, o que ninguém vê é que a nossa cabeça não para nunca. A gente dorme pensando em processo, dorme pensando no cliente. Acredito que isso seja um fato com outras profissões, mas na advocacia, por você estar lidando com uma transformação muito grande, é muito constante. Qual foi a decisão profissional mais difícil que você já precisou tomar? Nossa, eu poderia falar várias, mas para mim a mais difícil foi empreender na advocacia. Porque quando a gente fala em advogar, o advogado autônomo é uma coisa, o advogado associado de um escritório grande, como eu também trabalhei, é totalmente diferente. E agora falar, não, a partir de agora eu vou ter os meus próprios clientes, eu vou empreender, eu vou crescer na advocacia, vou ter meus colaboradores. Essa é a decisão mais difícil, porque a gente tem que ter estratégia para tudo, né? Então eu diria que com certeza foi essa. Já houve um caso que te fez repensar sua forma de atuar ou de enxergar o direito? Todos os casos que eu pego, eu avalio como foi o meu atendimento, como foi o resultado. E geralmente quando a gente, por exemplo, faz acordos, né, na justiça e o cliente não sai muito feliz, toda vez eu reavalio. Falo, putz, será que eu poderia ter feito diferente? Mesmo sabendo que eu me lancei de todas as estratégias, que eu fiz o que eu pude no momento, sempre me bate essa insegurança no sentido de, poderia ter feito de outra forma. Mas o engraçado é que todas as vezes que isso me bateu, o cliente foi embora, passaram-se muitos meses ou até anos e o cliente voltou. Então isso para mim é o maior significado de que a gente se cobra muito. A gente tem uma autocobrança muito maior do que até o próprio cliente está cobrando a gente. Então a ideia de
ver que a gente fez um trabalho, às vezes se cobrou demais, mas o cliente voltou, fez sentido de alguma forma. Costuma-se dizer que direito é responsabilidade. O que isso significa para você na prática? Na prática, eu acordo, durmo, faço tudo tomando decisões. E todas essas decisões têm consequências muito rápidas e muito práticas na vida dos meus clientes. Então, a responsabilidade, ela não vem só do meu estudo, da forma como eu atuo, mas principalmente das consequências que isso está gerando. Então, toda vez que um cliente me pergunta alguma coisa ou me liga, eu sempre paro pelo menos um minuto, faço pelo menos mais umas 2 perguntas para eu entender qual que é a pergunta, para ver como que eu vou responder, porque eu sei que aquilo vai ter uma consequência. Às vezes não diretamente com ele, mas com o RH, mas com o colaborador, às vezes num processo futuro. Então, responsabilidade para mim é consciência do que eu estou fazendo. Perfeito. Em algum momento você sentiu o peso de uma decisão jurídica fora do processo no impacto humano? Todo momento, porque a minha área é uma área muito humana. Ao contrário do tributarista, que vai olhar para impostos, números, ao contrário do contratualista, que vai olhar para contrato, quando a gente fala em trabalhar com empresas na área trabalhista, toda decisão tem um impacto humano, naquele trabalhador que está lá todo dia, naquele RH que precisa saber como que vai respingar isso, às vezes num número grande de funcionários. Então, todas as minhas decisões, eu tenho certeza disso, ela tem impacto humano. E o que muda quando o advogado entende que está lidando com pessoas e não apenas com leis? Isso é uma questão até profunda, né, Rita? Porque todo mundo lida com pessoas, não é só o advogado. Mas, acima de tudo, o advogado ele tem que entender que aquela consulta não é um número, não é um valor a mais na conta, não são os honorários. Então, muda tudo. A ideia da gente pensar na consequência prática das nossas decisões, em como o nosso estudo vai transformar aquela empresa ou aquele colaborador, isso é muito importante, desde o dia 1. Por que tantas empresas ainda veem o jurídico como um problema e não como uma estratégia? Sabe que essa pergunta ela já chegou para mim de formas diferentes, principalmente quando eu vou a eventos de empresários e eu falo que eu sou advogada trabalhista empresarial e eles falam assim, mas o que um advogado trabalhista empresarial faz? Não é só cuidar de processo? Então as pessoas elas não têm nem noção do como elas podem proteger a empresa, do como elas podem prevenir custos e riscos antes do processo chegar. Então, a ideia de ter uma prevenção antes do processo não é só evitar custos, é gerar uma cultura na empresa, é você manter o ativo da sua empresa, que são as pessoas. Então, pensar em prevenção, ela é muito mais além de valor, de custos, né? Ela é muito mais sobre valor também. Indo por esse caminho, o compliance é uma regra ou cultura? Onde você acredita que as empresas mais erram? Compliance, para quem não está familiarizado aí com a nomenclatura, nada mais é do que estar em conformidade com a lei. Lógico que estar em conformidade com a lei é uma regra. A gente não pode fazer do nosso jeito, não pode fazer da nossa cabeça. Mas para além disso, além de cumprir as regras que a gente é obrigado a cumprir, quando você tem um colaborador feliz onde ele está, num ambiente muito bem posicionado, com estratégias muito bem posicionadas, aí a gente está falando de cultura. E quando a gente tem um ambiente com uma cultura muito definida, a gente não perde esse colaborador. E hoje, um dos grandes problemas que todas as empresas de todos os ramos mais sofrem é a rotatividade. Então, o cara tá aqui hoje, daqui 2 meses, por causa de R$50, ele já tá indo para outra empresa. Por causa de um vale alimentação diferente, ele já tá pulando para outra empresa. Por quê? Porque ele não tem mais esse sentimento de se pertencer numa empresa.
Então, quando a gente fala de compliance, lógico que dentro da estratégia a gente vai fazer uma auditoria para ver se está tudo certo, a gente vai fazer um regulamento interno, mas a gente vai fazer também um código de conduta. A gente vai abraçar esse colaborador para ver por que ele é importante aqui, qual que é a importância dele, o porquê que ele está aqui. E vai trazer esse pertencimento, vai dar voz para ele também. Então o compliance é um nome difícil, mas nada mais é do que cultura também, é conformidade e cultura. Na sua experiência, qual é o maior risco de ignorar a prevenção jurídica? Rita, eu poderia falar que o maior risco é financeiro, mas eu não acredito nisso. Para mim, o maior risco de se ignorar isso é a sua empresa ruir por dentro. Porque se você não tem uma cultura forte, se você não tem um posicionamento perante seus colaboradores, se você não pensa no seu colaborador para além de um número, sua empresa ela não se sustenta no longo prazo. Você começa a criar, e eu tive exemplo dessa semana mesmo, começa a criar círculos de fofoquinha, aí uma laranja podre vai envenenando todo mundo, aí você não tem outra opção a não ser demitir essas pessoas e começar tudo de novo. Por quê? Porque não tem cultura. Então, o maior prejuízo da empresa é não olhar essa pessoa como um ativo, muito mais do que o cliente final, porque quem que vai atender o cliente final? É o colaborador. Então, esse é o grande risco. Não é o processo trabalhista, a gente faz o processo, faz um acordo, lá na frente vê o que faz, mas pensar nisso como uma prevenção e uma formação da cultura é muito mais importante. Ser mulher no meio jurídico exigiu que você se tornasse mais dura? Muito. Todos os dias. Porque além de ser mulher, eu já sei que eu tenho cara de mais novinha, eu não tenho uma linguagem, uma comunicação violenta, então eu não vou ser a pessoa que vai chegar lá na audiência e vou me impor pela minha voz, eu vou me impor pela minha técnica. Então, se eu estou num ambiente totalmente masculino, eu já percebi olhares, tipo, essa menina não sabe nada. Só que quando a gente começa a falar, todo mundo fica quieto. Então, sim, a gente tem que ser mais dura, a gente tem que se posicionar, mas nunca gritar, nunca impor pela voz, nunca se masculinizar. Então, eu não vou ser a pessoa que vou ficar usando terno, falando grosso, gritando com o homem só para mim colocar respeito. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu já senti em muitos momentos que eu precisei estudar muito mais para estar na mesma posição de um homem, para sentir que eles estão me respeitando. Isso com certeza. O que significa para você ser firme sem perder a humanidade? Ser firme sem perder a humanidade. Essa é profunda, hein? Pensa que quando a gente fala em firmeza, a gente está falando também em decisão. Então, a partir do momento que a gente pensa em decisão, ser firme sem perder a humanidade é pensar nos reflexos das minhas consequências. Pensar nos reflexos das minhas decisões, dos atos que eu vou, a partir do meu estudo, passar para o meu cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. O cliente vem, doutora, o funcionário está faltando, não tem mais o que fazer com ele, só que ele veio me falar hoje que a filhinha dele está no hospital. Só que não vale atestado pela filha, já passou o limite de atestados, o que eu posso fazer? Se eu for firme sem humanidade, eu falo para ele, olha, demite. Se você não quer ir faltando, desconta e demite. Agora, se a gente pensa no lado humano, o que a gente pode fazer? Um banco de horas, a gente pode abonar algumas faltas, a gente pode pedir para ele compensar depois. Então, ser firme sem perder a humanidade é justamente isso, é pensar como que o direito pode servir tanto ao cliente quanto contra a outra parte, para não gerar uma sensação de vingança, para não gerar um processo à toa e para gerar um contentamento para todo mundo. O que você espera do futuro da advocacia no Brasil? Parece até clichê falar isso, Rita, mas eu espero mais união. E por que eu digo isso? Nós, advogados, nós temos muito a ganhar nos especializando. Então, por exemplo, na minha área,
eu atuo para empresas na área trabalhista e de gestão de risco. Isso é muito especializado. Então, invariavelmente, eu preciso de um advogado tributarista do meu lado, eu preciso de um advogado civilista do meu lado, e a gente só vai ter uma mudança na advocacia quando a gente se vê não como concorrente, mas como parceiros. Felizmente, eu tenho visto isso muito mais nessa advocacia que vem vindo aqui. Por quê? Parcerias é o nome do sucesso para o advogado. Ele não precisa saber um pouco de tudo. Ele precisa saber muito bem da área dele e ter bons parceiros do lado dele. Então, eu espero de coração na advocacia que nós sejamos cada vez mais unidos. O que precisa mudar urgente na forma como o direito é praticado hoje? Para mim, e isso é uma coisa que eu prego desde o dia 1 da minha advocacia, direito não pode ser só processo. Direito não pode ser só decidido por juiz. O direito ele tem que sair do contencioso e ser cada vez mais preventivo, consultivo, fazer acordos antes de chegar na justiça. Quando a gente entender isso, a gente vai desafogar o judiciário, a gente não vai ficar com raiva de juiz porque fez uma decisão injusta, porque o juiz está abarrotado. Hoje ele tem que fazer centenas de decisões, então não dá tempo de ter o cuidado necessário com um processo de centenas de páginas. Então, o que precisa mudar hoje é olhar o direito de uma visão muito mais ampla do que só processo, do que só justiça, do que só juiz, e isso é muito urgente. Que conselho você daria para quem está começando na advocacia agora? Estude o clichê, mas estude por fontes confiáveis. Hoje a gente tem pessoas muito boas fazendo conteúdos muito bons, mas o que eu falaria para você é duvide de tudo que você vê, busque outras fontes. Não se contente com a resposta da inteligência artificial, isso é muito urgente. A gente vê decisões muito erradas sendo tomadas por inteligência artificial na área do direito. Então, acredite no seu potencial, seja incomodado, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, não seja acomodado, que não está saturada a advocacia, tem muito nicho ainda e tem muita chance de ter sucesso. E para quem já está na profissão, mas sente que perdeu o sentido do que faz? Eu tive recentemente uma conversa com uma pessoa, uma advogada, que ela me relatou exatamente isso. Não fazia mais sentido. E o que eu falei foi, tenta buscar outro nicho. A advocacia, ela tem tantas áreas. Procure uma área que você se apaixone, procure uma área que faça sentido. Não busca só dinheiro, não busca só resultado financeiro. Existe muita coisa por trás de só um livro ou um tema do direito. Você pode até não advogar, você pode ser consultor, você às vezes nem vai precisar da sua OAB. É muito vasto. Mas não desiste da advocacia, porque, de uma maneira geral, do direito, porque é uma área que transforma, uma área muito transformadora. Giovana, para finalizar, se você pudesse resumir sua advocacia em uma frase, qual seria? Nossa, essa é difícil, hein? São muitas coisas passam pela minha cabeça, mas uma que eu sempre me pauto é resolver os problemas com comunicação, sem comunicação violenta, pensando sempre nos reflexos que as minhas decisões vão trazer e tendo como um propósito maior não ir para a briga. Até o logo do meu escritório, ele não tem nenhuma aresta, justamente por isso. A ideia da nossa advocacia é ter proximidade, resolver, solucionar as situações sem gerar atrito. Então, falei uma frase gigantesca, né? Mas a ideia é essa. Conflito não resolve problema. Não é por aí que a gente resolve as questões, principalmente na área trabalhista. Eu vou ousar e colocar mais uma pergunta, então. Deixe
para os leitores, para os telespectadores, vamos dizer assim, do Araraquara em Pauta, uma mensagem e estendendo aos araraquarenses. Se você é empreendedor, se você tem o seu negócio, ou até se você trabalha para uma empresa, pense na justiça, pense na advocacia, pense no profissional da advocacia como alguém que quer te ajudar a crescer, que quer te ajudar a resolver as situações que você passa para que isso não se torne maior no futuro. Então, você que é aqui da região e pensa em melhorar o seu empreendimento, não sabe como fazer isso, marca uma conversa com um advogado da sua confiança, para ele trazer, às vezes, novos ares. Eu converso com muitos empresários diariamente e, às vezes, uma conversa que a gente tem muda o seu modelo de negócio, melhora a sua gestão dentro da empresa, dá um olhar diferente para o seu colaborador. Então, não negligencie o cuidado com a sua empresa, e esse cuidado começa nas pessoas que você coloca lá dentro para trabalhar com você, para vocês crescerem juntos. Então, acho que esse seria o grande recado que eu deixaria aqui.